Boa noite, amigos do Jornal do Castelo. Estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live de bom gosto feita para pessoas especiais e inteligentes, como vocês que vão nos assistir. Aqui discutimos temas de diversas áreas que são de interesse da nossa comunidade. Hoje vamos discutir um assunto muito sério, de extrema importância e que precisa ser discutido em todos os setores da sociedade. Nós estamos falando do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E para tratar desse assunto sério, nós vamos conversar agora com o psicólogo, Dr. Vinícius Otaviano. Boa noite, Dr. Vinícius. Muito obrigado por participar mais uma vez de Conexão Campinas. Boa noite a todos. Então, obrigado pelo convite. Tá bom, Dr. Vinícius. Os dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde, eu não sei se há dados mais atualizados, mas os dados do ano passado, eles são muito preocupantes. Ao contrário do resto do planeta, ou de quase todos os outros países, no Brasil houve um aumento de 7% naquele índice, a cada 100 mil habitantes, houve um aumento de 7%. Então vamos tratar desse tema, desse assunto que precisa ser discutido e ver de que forma que ele precisa ser discutido. Quais são os fatores, para a gente começar esse debate, quais são os fatores que estão levando a isso, a esse aumento do suicídio? Depois a gente vai falar sobre as faixas etárias, sobre as motivações. Por favor. Boa noite a todos. Vamos só lembrar rapidinho 3 dados estatísticos fundamentais. 850 mil pessoas por ano se suicidam no mundo. No Brasil, mais de 850 mil? Mil. No Brasil, quantas são? No mundo todo. No Brasil, são mais de 50 mil. E em Campinas, uma pessoa a cada 3 dias. São dados alarmantes. Na verdade, para Campinas, é muito claro a resposta: quanto maior a quantidade de pessoas, maior o índice. Então, vamos imaginar que, se a gente for falar numa cidade que tenha 10 mil habitantes, essa cidade tem muito menos suicidas, entendeu? Quanto maior o centro, maior a quantidade de pessoas com possibilidade de praticar o suicídio. Mas realmente ainda é alarmante. Só para você ter uma ideia, o suicídio mata mais, por exemplo, que o coronavírus. É uma pessoa, um óbito a cada 3 dias levado pelo suicídio. Em Campinas. Em Campinas. No mundo todo são mais de 850 mil pessoas. Ou seja, é quase uma pessoa por segundo. Nossa. Doutor Vinícius, e o que os especialistas têm apontado como os principais fatores que levam a esse ato? Na verdade, é dividido em 3 fatores. Primeiro, uma predisposição genética, ou seja, a pessoa já nasce com algum tipo de distúrbio, ou já nasce com algum tipo de deficiência mental, e isso favorece as atividades de depressão, de ansiedade e, posteriormente, suicídio. Segundo caso, é a questão ambiental. Essa pessoa é exposta a problemas psicológicos, ou a traumas, ou a problemas sérios, como, por exemplo, perda de um familiar, perda do amor, ou perda de um trabalho, e acaba cometendo suicídio também. E, em terceiro lugar, o abuso de substâncias. Ou seja, um remédio, um excesso de álcool, um excesso de droga, ou qualquer tipo de substância, né, entorpecente, que vá fazer a pessoa atentar contra a própria vida. Doutor Vinícius, de acordo com os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS,
o suicídio já é a segunda causa de morte no Brasil, ela só perde para acidentes de carro, é isso? Isso. Na verdade, é considerado a doença do século XXI. Falam que era depressão, mas o suicídio está muito ou diretamente relacionado com o caso. Então, na verdade, realmente só perde para acidentes de carro, né? Acidentes de trânsito. Depois vem as doenças mentais. E o primeiro caso de doença mental que mais mata é o suicídio. Com relação à faixa etária, o suicídio ele é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, só perde para acidentes de carro, né? E entre os Isso. adolescentes de 15 a 19 anos, o suicídio foi a segunda principal causa de jovens entre meninas. Quais seriam os fatores que estariam determinando isso, especificamente com relação a essa faixa etária? Também são divididos em três fatores. Primeiro, a questão da mulher na sociedade, que ainda é perseguida, que ainda é violentada, que ainda é maltratada e que leva ou acarreta na mulher um problema de muito estresse ou muita depressão, porque ela não é reconhecida socialmente e economicamente. No segundo momento, as questões de amor, ou seja, mulheres ainda amam demais, né? E isso pode estar diretamente relacionado às desilusões amorosas e podem estar acarretando um aumento da quantidade de suicídio. Em terceiro lugar, questões hormonais, né? Já foi comprovado cientificamente que uma mulher que tem algum tipo de problema ou algum tipo de genética hereditariedade pode estar diretamente relacionado com isso, principalmente com alguma função ou desfunção, na verdade, do hipotálamo, que é responsável pela produção dos hormônios responsáveis pelo bem-estar. E como a mulher tem oscilação natural da menstruação, esses hormônios cada vez mais podem estar diretamente relacionados com a deficiência ou excessibilidade, ou seja, aumento dessa questão, e aí as mulheres acabam, se não tomarem uma medicação correta, ginecologicamente falando, podem também aumentar o índice de suicídio. Vinícius, durante o mês da campanha do Setembro Amarelo, costuma-se iluminar locais públicos com cor amarela. A criação do Setembro Amarelo é também para promover eventos que abram espaço para debates sobre o suicídio e divulgar o tema, alertando a população. Esse tema ainda é um tabu, que há necessidade de se promover tudo isso para que as pessoas se atentem para a importância e para a gravidade da situação? Na verdade, muita gente discorda do que eu vou falar, mas outras concordam. A relação do amarelo está relacionada diretamente com a questão da espiritualidade, tanto é que o Vaticano é branco e amarelo, no sentido de contato, no sentido de espiritualidade, no contato de relacionamento com o divino, né? E aí isso está colocado porque, na verdade, para algumas religiões, e eu não quero aqui entrar no mérito, o suicídio nada mais é do que uma regressão, né? A única coisa que a gente não pode fazer em todas as religiões, desde a mais simples, ou da primeira, que é o espiritismo, muito ainda, até as novas religiões pentecostais, uma das poucas leis é que você não pode se suicidar, entendeu? Então, e as questões jurídicas, né, e as questões econômicas, e todas as questões sociais e éticas e morais, mas está relacionado diretamente com isso, e a campanha aumentou, por quê? Porque viu-se que o aumento da população aumentou o suicídio. Então, ou seja, isso seria exponencial ou proporcional. Mas não. Nós vimos que realmente depois da virada do século XX, esse aumento ocorreu, além de exponencial, muito mais grave. Ou seja, o jeito que as pessoas se suicidam está cada dia mais agressivo. Vinícius Otaviano, psicólogo, nós estamos conversando sobre o Setembro Amarelo. Vinícius, vamos orientar as famílias. Quais são os primeiros sintomas que podem indicar que um jovem, ou mesmo que um adulto, um idoso, pode cometer esse ato contra si? Quais são os primeiros sintomas que a família pode identificar e aí correr atrás e prevenir? Boa pergunta. Na verdade, existem vários, mas a gente sempre começa com as pessoas que começam a se tornar introspectivas, /timidez, /isolamento social.
Esse é o primeiro fator. Segundo é o fator de não se alimentar direito, não querer fazer atividades sociais, não sorrir, não cuidar do corpo, não se preocupar com vestimenta, não se preocupar mais com sair, etc. e tal. Terceiro, e vai aumentando gradativamente, pessoas que assistem coisas depressivas, que gostam de coisas depressivas ou que participam de comunidades ou vídeos ou chats ou o que você queira chamar no mundo virtual com relação a isso. E por último, as questões propriamente ditas do isolamento no sentido da pessoa não querer nem ter relacionamento com os familiares. Exemplo, a pessoa chora muito, a pessoa fica bastante triste, a pessoa fica no quarto, a pessoa não quer isso, não quer aquilo, não quer nada, não gosta de nada, não gosta de sair, não gosta de luz, se veste de preto, evita a limpeza do corpo ou evita a sudação do corpo, a limpeza, e isso vai se tornando uma coisa cada vez mais grave, e a pessoa passa a não dormir direito, distúrbios de sono, e aí vai, a ponto dela chegar e falar assim, começar a verbalizar. O que é a verbalização? A verbalização nada mais é do que eu sou triste, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não presto, eu não consigo trabalho, eu não sou boa, e vai sempre comentários e pensamentos negativos, a ponto de falar, se eu pudesse, eu me acabaria com a minha vida, entendeu? São graus, desde aquele que eu falei no começo, até esse propriamente dito, da pessoa verbalizar propriamente dito que ela não quer mais viver. Nós estamos saindo de um período bastante crítico, um período bastante excepcional, de um período muito agressivo com relação à saúde mental. Há um risco de haver um aumento significativo em virtude desse isolamento, desse trauma que foi causado, esse trauma coletivo nessa retomada? Isso pode agravar a situação? Isso pode não, isso já agravou a situação. A segunda causa mortes do coronavírus vai ser as doenças mentais. Primeiro, as pessoas começaram a ficar com grande tristeza de não poder sair, não poder se divertir, não poder trabalhar. Segundo, as pessoas que perderam o emprego. Terceiro, as pessoas que deixaram de ver os parentes. Quarto, as pessoas que deixaram de ver os parentes e realmente, na verdade, não descobriram que não tem tantos amigos assim. Achavam que tinham uma vida feliz, achavam que tinham uma vida social e, não, na verdade, não viram isso. Quarto, eu já até perdi a conta, mas vamos na linha. As pessoas que realmente não entenderam que o isolamento nada mais é do que claustrofóbico. Então, pessoas que achavam que tinham uma pseudo-liberdade viram que não conseguem ter isso. Tanto é que as pessoas que fizeram confinamentos com a família aumentaram a agressividade. Por isso, aumentou a violência contra a mulher 30%, aumentou a violência com criança 20% e aumentou a violência contra animais 10%. Ou seja, as pessoas realmente estão doentes ou ficaram doentes por causa da pandemia. Ficaram mais ansiosas, ficaram mais fóbicas, ficaram mais estressadas, a ponto de ter desenvolvido o transtorno obsessivo compulsivo. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Na verdade, é um aumento das manias. Então, mania de dormir ou não, mania de comer ou não, então engordaram, mania de trabalhar ou não, aí ficaram mais estressados. Eu fiz uma outra live com o pessoal da Ecoala, falando sobre o homework. Na verdade, muita gente tá bem ansiosa ou está depressiva, porque simplesmente, em vez de trabalhar 8 ou 10 horas por dia, estão trabalhando o dobro disso. Então, tudo isso está acarretando não só os problemas mentais, como os problemas físicos e orgânicos. As pessoas simplesmente estão perdendo tempo. Na verdade, não é que estão perdendo tempo. Por não se organizarem, por não terem uma rotina, elas acham que esse tempo está sendo perdido e cada vez mais elas estão descontroladas ou desorganizadas. E isso, obviamente, vai refletir também com relação à sociedade, esse descontentamento, essa tristeza, esse estresse, ele pode gerar, saindo um pouco do suicídio para esse relacionamento um pouco mais agressivo com a sociedade, pode acontecer isso?
pode acontecer duas coisas: o relacionamento agressivo, ou seja, as pessoas vão ficar mais nesse sentido, já mais estressadas, mais isso, né? E o relacionamento de isolamento, ao contrário, as pessoas que estão isoladas vão ficar cada vez mais isoladas a ponto de não terem mais contato com ninguém, entendeu? Com medo. Eu estou com pacientes, por exemplo, que não acham que nunca mais vão conseguir namorar, que nunca mais vão conseguir ter relações sexuais. Eu tenho uma outra paciente que falou para mim assim: como é que eu vou entrar num provador de roupa de uma loja no shopping? Então, todo mundo está achando que o isolamento vai causar nessa pessoa um medo sobrenatural, a ponto das pessoas ficarem mais isoladas ainda do que elas já estão, a ponto de ficarem como uma ilha mesmo, né? Uma pessoa que não consegue se relacionar, não consegue mais fazer nada com nada. Quer dizer, o medo do pânico, na verdade, mais do que medo, o pânico está totalmente, assim, generalizado nas pessoas, a ponto de a mídia, e aí uma crítica a nós, né, jornalistas, que eu também, além de psicólogo, limito também meu trabalho na área de jornalismo, vejo que, às vezes, o excesso de informação está prejudicando as pessoas. As pessoas estão cada dia mais fóbicas, cada dia mais estressadas e cada dia mais isoladas. Nós estamos conversando com o Dr. Vinícius Otaviano para falar sobre Setembro Amarelo, que é um mês, uma campanha de prevenção ao suicídio. Dr. Vinícius, o governo do estado divulgou hoje a contratação de um número bom, um número grande de psicólogos que vão atuar especificamente nas escolas. Qual é a importância desse segmento da escola? Agora vai haver o retorno, provavelmente dentro de 30 a 40 dias, o retorno à escola. Qual é a importância da ação desses profissionais nesse coletivo dentro do ambiente escolar? Sem querer fazer crítica, primeiramente, antes de responder a sua pergunta, a pior coisa que aconteceu para as crianças, jovens e adolescentes no Brasil foi a pandemia. Por quê? Porque eles já não estudavam direito, principalmente ensino público, e agora ficou pior. Muitas crianças simplesmente perderam o ano, literalmente. Mesmo que elas voltem às aulas, elas literalmente perderam um ano, porque 6 meses sem ter o acompanhamento, porque muita gente, vamos fazer aula online, vamos fazer, né, tudo lindo, tudo à distância. Mentira. Primeiro, o Brasil não tem capacidade de tecnológica de dar a qualidade de internet para todo mundo. Segundo, as pessoas não terem os equipamentos suficientes ou adequados para fazer aulas online. E terceiro, a falta de vontade mesmo das crianças, propriamente dito, com relação à educação, que aí é um outro tema para uma outra live que a gente pode fazer. Simplesmente as crianças abandonaram a escola. E eu não sei se você viu, só para responder a sua pergunta, que o governo reuniu os pais e não é obrigatório, escuta bem o que eu estou falando, não vai ser obrigatório a volta às aulas. A volta às aulas vai ser facultativa, vão ser em turnos, grupos de crianças separadas, só para realmente, eu acho, e aí uma outra crítica aqui, respondendo ao valor da mensalidade que precisa de alguma forma ser pago ou ser realmente confirmado, porque na verdade o que teria que ser feito, principalmente com as escolas particulares, é devolver o valor das mensalidades, porque simplesmente não teve educação esse ano para as crianças. Doutor Vinícius Otaviano, a gente não sabe, é uma incógnita o que vai acontecer, quanto tempo vai demorar para a gente chegar próximo do normal, ou do que chamam do novo normal, mas qual seria o melhor conselho hoje, tanto para famílias, como para as crianças, para os jovens, para os adolescentes que vierem assistir essa entrevista? O que o senhor, como psicólogo, como profissional dessa área de saúde mental, orientaria, está orientando para os seus pacientes individualmente e orientaria de forma coletiva? Qual o melhor caminho a tomar agora? Na verdade é assim, em primeiro lugar, as pessoas entenderem que o novo normal nada mais é do que a não existência da cura, né? O Covid nada mais é do que mais um vírus que existe desde a época dos dinossauros, se a gente for pensar como Darwin, ou estava lá no paraíso, como a gente pensa se a gente for de algum tipo de religião. Os vírus sempre existiram até antes dos humanos. Eles vão estar aí para sempre. E
terminando o Covid-19, vai vir o Covid-20, 21, 112, 1090. O primeiro Covid, não sei se você tem essa informação, foi diagnosticado em 1937. Então, as pessoas têm que entender que as vacinas vão vir, é muito legal tomar as vacinas, mas essas vacinas vão ser iguais às vacinas da gripe. Vão ter que ser tomadas com frequência. Não adianta tomar uma vez só, que ela não vai resolver. Outra coisa, há comprovação já, infelizmente, de estudos que as pessoas podem pegar Covid várias vezes, como dengue, gripe e outros tipos de doença. Então, na verdade, qual é a primeira orientação? Conheça, viva e goste da sua família. Este é o novo normal. Voltar àquelas 1900, o século XIX, em que as famílias eram fundamentais. Por quê? Porque esses são, na verdade, as pessoas que vão te ajudar ou vão ser os seus amigos. Segundo, aprender a ser higiênico. Como assim, doutor? É isso que eu estou falando. Antes da pandemia, eu cansei de ir em restaurante em Campinas, em outras cidades, em que as pessoas simplesmente entravam no restaurante, principalmente o self-service, e não lavavam as mãos antes de pegar nos talheres, antes de pegar nas conchas, antes de pegar na comida, que outras pessoas pegavam na comida. Então, vamos aprender uma coisa que é muito engraçada, mas é isso que está acontecendo. 90% das pessoas não lavavam as mãos. 85% das pessoas não usam fio dental. 50% das pessoas ainda não escovam os dentes. Então, só para vocês terem uma ideia, o que é que eu estou falando com relação ao segundo ponto, que é aprender a ser higiênico. Né? Lavar as mãos antes e depois, e banheiros, e etc. E toda a higiene pessoal que as pessoas estão agora aprendendo a fazer. E esse é um dos terceiros problemas, que metade dos brasileiros não tem essa necessidade, né, de fazer isso. Não é necessidade. É cultura, né? É costume, é hábito. E agora, só para voltar às aulas, 1/3 das escolas do Brasil não tem água para as crianças lavarem as mãos. Como é que Estou falando rede estadual. Como é que vai rede estadual. Então, vamos devagar, vamos pensar mesmo se é fundamental. Eu sugiro para alguns dos meus pacientes até não perder o ano, porque ninguém vai perder o ano, mas que esse ano seja um ano de reciclagem, seja um ano de sabá, ou seja, de voltar à espiritualidade, de voltar a conhecer, de voltar a fazer os laços de família e dar um tempinho, porque, só para concluir o assunto, que é uma coisa muito extensa, quem pegar Covid tem 10% de chance de ter uma doença mental no futuro. Também é um outro estudo. Então, a gente chama de comorbidade, né? Você pega uma coisa que pega a outra, que pega a outra, que pega a outra, que pega a outra, que pega a outra. Né? O seu corpo vai ficando com uma imunidade baixa cada vez mais, não só alimentar, como física, que as pessoas estão deixando de fazer atividade física, né? Ou deixaram de fazer atividade física. Então, tudo vai colaborar para que cada dia mais as pessoas sejam mais doentes. Doutor Vinícius Otaviano, as prefeituras, o governo estadual estão começando a anunciar o retorno em algumas cidades já mais avançadas, e Campinas volta, eu acho que agora já na sexta-feira ou nesse final de semana, já volta algumas atividades culturais, como espaços como cinema, teatro, não os espaços públicos, mas alguns espaços culturais. Isso pode, de alguma forma, colaborar, embora possa aumentar o risco de aumento de contágio, mas isso pode, do ponto de vista da saúde mental, contribuir um pouquinho para desacelerar esse estresse, para diminuir esse estresse? Sim. Sugiro, em primeiro lugar, que as pessoas caminhem, façam atividade física ao ar livre. Isso já é metade do caminho andado para você não ter problemas de saúde mental. Isso você pode fazer com amigos ou sozinho, com seus animais de estimação e etc. Atividade física em primeiro lugar. Depois podemos fazer as atividades sociais, culturais, né, e religiosas, com as devidas precauções, que é o distanciamento, a higienização e o uso de máscara. E em terceiro lugar, a volta à normalidade, pensando que cada dia mais você, tendo um corpo bom, tendo um corpo são, vai estar com uma mente sã. Famoso ditado grego, né? Que faz com que as pessoas cada dia mais entendam que o coronavírus veio para ficar, mas não veio para ficar para matar, para isso, aquilo. Não, é mais uma anomalia
né? É mais uma doença que nós vamos ter que começar a entender, respeitar e conviver. Tá bom, muito obrigado, doutor Vinícius Otaviano. Há algum outro enfoque que você queira falar que eu não tenha abordado? Por favor, fique à vontade, doutor Vinícius Otaviano, que está conversando com Conexão Campinas a respeito da campanha Setembro Amarelo. Por favor, doutor. Não, eu só queria pedir, sem fazer propaganda, né, minha ou dos meus colegas, né, psicólogos, que vocês entendam que o quarto momento, né, que o primeiro é exercício, o segundo é a questão da alimentação, família, etc., e amigos e sair. Mas não deixem de procurar um profissional todo tempo ou qualquer hora que vocês precisarem, nós estamos à disposição. O Conselho Federal de Psicologia liberou a gente fazer consultas online, porque tem muita gente ainda com medo de, né, de contatos físicos, etc. e tal, e consultas, mas nós estamos à disposição. Tem o CVV também em Campinas, Centro de Valorização da Vida, que está 24 horas por dia à disposição de pessoas que possam pensar coisas que não devem pensar, como, por exemplo, suicídio. Estamos à disposição, o Clóvis pode deixar no final da live aí o meu contato, né, viniciuspsique@hotmail.com ou 991353856. Eu atendo 24 horas por dia, seja home care, seja online, seja presencial. Estamos à disposição. Eu falo nós, porque é eu, meus amigos psicólogos e toda a categoria que precisa que vocês entendam que nós estamos à disposição para qualquer tipo de atividade ou para qualquer tipo de dúvida ou até terapia mesmo, porque isto vai ser o novo, as pessoas entenderem ou aprenderem a se autoconhecer, para que no futuro a taxa ou a quantidade de pessoas ou a intenção das pessoas que pensem em acabar com as suas vidas diminua, ou pelo menos se atenue, com o auxílio dos psicólogos do Brasil e de Campinas. Estou à disposição de todos. Clóvis, muito obrigado. Estou sempre à disposição do programa. Só um minutinho, por favor, antes de encerrar, já que o senhor tocou no assunto teleatendimento, o atendimento à distância, primeiro, como está sendo a procura por esse tipo de atendimento e de que forma que ele é realizada? Ele é via aplicativo de mensagem, ele é via Zoom, ele é via Meet, como que é feito esse atendimento com o paciente? No meu caso, por exemplo, eu estou atendendo em todas as redes sociais. Na verdade, meu número do WhatsApp é esse, né? O 019 991353856. A pessoa entra em contato comigo e podemos falar via WhatsApp, via Med, via o Skype, e como a pessoa preferir ou como a pessoa puder ser atendida, nós estamos à disposição. Eu fiz o curso do Ministério da Saúde para atender pessoas com Covid, também atendo, não precisa em nenhum momento marcar nada, as consultas são super baratas, um preço acessível, eu não vou deixar de atender ninguém por questões financeiras, estou à disposição em todas as plataformas digitais. Tá bom, muito obrigado então, doutor Vinícius Otaviano, psicólogo. Nós conversamos aqui em Conexão Campinas a respeito do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Muito obrigado, doutor Vinícius, muito obrigado a todos. Eu vou dispensar aqui o doutor Vinícius. Muito obrigado a todos pela audiência, agradeço a participação de vocês e convidamos já para uma próxima edição de Conexão Campinas.